Como é que funciona a cabeça de uma pessoa ansiosa? O que leva uma pessoa a ter transtorno de ansiedade? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo. Bom, o que leva uma pessoa a ser ansiosa, a gente pode responder isso de diferentes perspectivas. É claro que estou respondendo aqui de uma perspectiva psicológica, mas mesmo dentro da perspectiva psicológica, a gente tem diferentes domínios pelos quais a gente pode partir para explicar essa questão. Por exemplo, dá para partir do domínio cognitivo, dá para partir de um domínio mais comportamental, num domínio um pouco mais também dentro das neurociências. E o meu objetivo aqui é tentar abordar um pouco de cada um. Vamos começar pelo domínio, então, das neurociências, daí a gente consegue ir daí para o cognitivo e para o comportamental. Bom, e por que que eu estou me restringindo a essas perspectivas? Porque elas são um pouco mais do que a gente tem dentro da ciência no geral, como algo um pouco mais fundamentado em evidências, algo fundamentado em evidências empíricas e fundamentado em evidências de melhor qualidade para explicação, ou seja, evidências que conseguem cumprir critérios mais rigorosos de ciência para explicar esse tipo de reação que é a ansiedade. Bom, dentro do domínio das neurociências, a gente vai ver uma certa hipertrofia da região da amígdala. A amígdala é uma região envolvida com resposta emocional ao medo e situações análogas a isso. Então, e medo e ansiedade a gente sabe que são coisas que estão ali muito próximas. E por quê? Porque vamos imaginar, por exemplo, quando tu tem medo, imagina uma criança com medo do bicho-papão, o que que a criança ela tem geralmente? Tem uma ansiedade, né. Agora uma pessoa com uma ansiedade para falar em público, o que que ela tem? Medo de falar em público. Então as 2 coisas elas estão muito juntas, estão muito próximas. Uma pessoa muito ansiosa pensando que ela pode ser demitida, o que ela tem? Medo de ser demitida. Uma pessoa com medo de ir para o meio do mato, o que que ela tem? Medo de ir para o meio do mato. Então, aliás, ansiedade em ir para o meio do mato frente a esse medo. Então vamos lá, dentro do domínio das neurociências, isso se explica por uma certa hipertrofia da amígdala, que é essa região que eu já tinha conceituado agora há pouco. E essa hipertrofia da amígdala faz com que a pessoa ela tenha uma menor distinção quando vem um estímulo desse, de fato, ele é um estímulo perigoso, um estímulo que apresenta periculosidade ou não. Por exemplo, vamos imaginar essa situação de falar em público. Vem na cabeça da pessoa que ela tem que falar em público no outro dia, e aí digamos que ela começa a ficar com uma ansiedade muito grande de falar em público no outro dia. Uma pessoa que ela tem uma característica um pouco mais de conseguir raciocinar de uma forma mais adaptativa, ela pode pensar da seguinte maneira: "Ah, eu vou", e aí eu já estou partindo do domínio da neurociência para o domínio cognitivo, domínio de como a pessoa apreende, como ela compreende as coisas. Ela pode pensar assim: "Eu vou, ter que falar em público, tá, pode ser que eu fale mal, mas se eu falar mal, o que que vai acontecer? Pode ser que algumas pessoas desgostem de mim, mas ainda assim é uma experiência que eu vou estar me expondo, eu vou estar conseguindo adquirir mais repertório comportamental, conseguir lidar melhor com situações, adversas como essas, situações que me tragam algum tipo de dificuldade. E mas mesmo assim talvez eu fale bem, talvez eu enfim, ela consegue jogar um pouco mais com esse acontecimento e consegue criar respostas um pouco mais racionais, um pouco mais adaptativas. E é importante ressaltar aqui, ó, atenção no que eu vou dizer, que a pessoa não necessariamente ela não é inteligente por ter esse tipo de reação, não é que a pessoa tenha resposta pouco racional no sentido dela ser burra, é no sentido de que ela não construiu um repertório de pensamento que consiga trazer, um pouco mais de adaptabilidade dela a essa situação. Pode ter uma pessoa inteligentíssima que pense dessa forma, uma pessoa com um pós-doutorado que tenha medo de falar em público e não tenha essa capacidade de raciocinar dessa forma que torne isso mais adaptativo. Isso é uma questão de construção de habilidades. E a psicoterapia, ela justamente possibilita
esse tipo de construção da habilidade, principalmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a linha com a qual eu trabalho. E eu não trabalho com ela, aliás, eu não estou promovendo ela porque é a linha com a qual eu trabalho, mas sim eu trabalho com ela por ser a que melhor responde a esse tipo de demanda. Aliás, se tu tiver interesse um pouco mais nessa modalidade de terapia, se tiver interesse um pouco mais de ser atendido por mim, tu pode encontrar o link pro meu Instagram na bio aqui do YouTube. E a partir de lá tu pode entrar em contato comigo. Mas voltando aqui à questão da ansiedade, a pessoa então, ela tem essa dificuldade de ter esse tipo de raciocínio em cima daquele medo, em cima daquela ansiedade que ela está tendo em cima daquilo. E, num ponto de vista comportamental, também pode ser que ela esteja se envolvendo em muitos comportamentos que ela tenha uma dificuldade de raciocinar de uma forma mais adaptativa. Ou mesmo que ela esteja até conseguindo raciocinar de forma adaptativa. Mas a gente tem um limite, enquanto pessoa, para a quantidade de comportamentos ansiogênicos que a gente pode tomar. Por exemplo, eu posso gostar muito de atender as pessoas na clínica, como de fato eu gosto, mas se eu pegar uma quantidade muito grande de pacientes, eu não vou dar conta e eu vou começar a me sentir ansioso, ou mesmo eu dando conta, pode ser uma coisa que me faça ter muita ansiedade, porque daí eu começo, vamos dizer que eu atendo a 8 pacientes por dia, 4 de manhã e 4 de tarde. E que vai começar a acontecer que é tanto paciente que provavelmente eu vou ficar muito ansioso até mesmo no meu final de semana. Então, do ponto de vista comportamental, o que a gente pode fazer é diminuir um pouquinho essa demanda de o que nem sempre é possível na vida das pessoas, né, às vezes a pessoa, ela tá numa fase que ela tem que trabalhar muito mesmo, e aí a gente tem que realmente investir um pouco na maneira que uma pessoa está percebendo aquilo, nessas estratégias cognitivas, mas se não, poderia diminuir a carga desse tipo de atividade para fazer com que a pessoa, ela consiga manejar melhor esse tipo de sensação no dia a dia dela. Então, vamos tentar amarrar um pouquinho as pontas, resumir aquilo que eu estava dizendo. A gente vê a ansiedade do ponto de vista da neurociência, ela pode ser, de uma maneira um pouco sintetizada, resumida a uma certa dificuldade de regulação da amígdala, que pode se dar de uma perspectiva cognitiva, que é a pessoa conseguir pensar, raciocinar um pouco, flexibilizar, pensar de uma maneira que deixa ela não tão ansiosa, ou pode ser de uma perspectiva também comportamental, que é reduzir os comportamentos que deixam ela ansiosa. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque não dá para simplesmente, reduzir os comportamentos que a pessoa deixa ansiosa em alguns casos, porque a gente vai estar, às vezes, promovendo uma certa esquiva de experiências que a pessoa teria. Então, às vezes, por exemplo, falar em público é uma coisa importante que a pessoa desenvolva para a pessoa enquanto, enfim, enquanto um repertório que ela vai precisar para a vida, e aí não dá para simplesmente, tirar esse comportamento totalmente da pessoa, porque o que vai acontecer é que ela, vai perpetuar esse medo dela e algum dia que ela de fato precisar, ela vai estar um pouco presa à ansiedade dela, então tem que tomar cuidado com esse tipo de intervenção. Se tu gostou dessa explicação, se inscreva aqui no canal e continue me acompanhando aqui para mais vídeos como esse.